mundo cada vez mais complexo e incerto, onde a busca por sentido se intensifica a cada dia, a humanidade frequentemente se volta para as antigas profecias e narrativas apocalípticas. Quem são essas figuras sombrias que surgem nos fins dos tempos, prometendo salvação ou destruição? E como elas moldam a fé e o temor de bilhões de pessoas? Hoje, embarcamos em uma jornada para desvendar um dos enigmas mais profundos da escatologia islâmica, o Dajjal, a figura do anticristo islâmico, cujo nome ecoa com advertência e fascínio através dos séculos. O Dajjal não é apenas um personagem secundário. Ele ocupa uma posição central na compreensão muçulmana dos últimos dias. A sua vinda é um dos sinais maiores e mais aguardados da iminência do dia do juízo final. Um evento que, segundo a tradição, testará a fé da humanidade como nenhum outro. As profecias islâmicas descrevem sua chegada com detalhes vívidos, pintando um quadro de um enganador de proporções cósmicas, capaz de iludir a maioria da população mundial com seus falsos milagres e promessas sedutoras. Essa antecipação gera uma mistura de apreensão e preparação espiritual entre os crentes, que buscam refúgio e orientação nas palavras do profeta Muhammad. É crucial, contudo, distinguir o Dajjal de outras figuras apocalípticas conhecidas em outras religiões, como o anticristo cristão. Embora partilhem algumas semelhanças superficiais, as especificidades do Dajjal, sua natureza, seus poderes e, principalmente, a forma como será enfrentado, são intrinsecamente islâmicas. Ele não é uma mera tradução de um conceito ocidental, mas uma figura profundamente enraizada nas fontes e na teologia do Islã, com características e um papel únicos no drama final da existência. A crença no Dajjal inspira uma dualidade poderosa na alma muçulmana, um temor profundo pela sua capacidade de sedução e um anseio pela retidão e pela proteção divina. É um lembrete constante da necessidade de discernimento, de apego à verdade e de vigilância contra todas as formas de engano. Essa figura representa o ápice da falsidade, o teste supremo para a fé. No entanto, ele também é um símbolo de esperança, pois sua derrota final, pelas mãos do profeta Isa, é um testemunho da vitória última da verdade e da justiça de Deus. Em um cenário global onde a informação falsa se prolifera e a busca por líderes carismáticos, mas por vezes enganosos, é constante, a narrativa do Dajjal ressoa com uma relevância surpreendente. Ela nos convida a questionar as aparências, a procurar a essência e a fortalecer nossos princípios em tempos de grande turbulência. As profecias sobre o Dajjal não são apenas histórias antigas. Elas são um espelho para a condição humana, um alerta sobre os perigos da ilusão e a importância da fé inabalável. Nos próximos momentos, vamos mergulhar nas profundezas dessa narrativa milenar. Exploraremos as suas origens, as características que o tornam tão temível e o impacto cultural e religioso que ele exerce sobre milhões de vidas. Desvendaremos os sinais e as profecias que antecedem sua manifestação e entenderemos por que essa figura é tão central para a escatologia islâmica. Prepare-se para uma viagem que transcende o tempo e o espaço, adentrando um dos mistérios mais fascinantes da fé. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Para compreender plenamente o Dajjal, é imperativo mergulhar nas fontes primárias do Islã. Embora o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, não o mencione explicitamente pelo nome, há versículos que aludem a sinais do fim dos tempos e a chegada de grandes provações. Contudo, a vasta maioria e o detalhamento das informações sobre o Dajjal vem dos hadiths, os ditos, ações e aprovações do profeta Muhammad. Estes relatos, meticulosamente compilados e transmitidos ao longo dos séculos, formam a espinha dorsal da escatologia islâmica e são a nossa principal janela para a natureza e o papel deste enganador.
A própria etimologia da palavra Dajjal é reveladora, derivada da raiz árabe Dajjala, que significa enganar, cobrir a verdade ou misturar. O termo encapsula perfeitamente a essência desta figura apocalíptica. Ele é, acima de tudo, o grande enganador, aquele que obscurecerá a verdade com falsidades e seduzirá a humanidade para a perdição. Seu título completo é Al-Masih ad-Dajjal, que pode ser traduzido como o falso Messias, um título que imediatamente o coloca em oposição direta ao verdadeiro Messias, o profeta Isa. Os hadiths descrevem o Dajjal com características físicas notavelmente marcantes, tornando-o inconfundível para aqueles que conhecem as profecias. A mais proeminente delas é seu olho cego ou defeituoso, geralmente descrito como o olho direito, que se assemelha a uma uva flutuante ou inchada. Esta imperfeição física simboliza sua visão distorcida da realidade e sua incapacidade de ver a verdade divina. Além disso, entre seus olhos, ou em sua testa, estará escrita a palavra kafir, que significa incrédulo ou descrente. Esta marca será visível para todo crente, letrado ou não, servindo como um aviso inescapável de sua verdadeira natureza, enquanto os incrédulos não conseguirão percebê-la. Sua estatura é descrita como robusta e sua aparência geral é de um homem jovem, de pele avermelhada e cabelo encaracolado. Mas não são apenas suas características físicas que o tornam uma ameaça. O Dajjal possuirá poderes sobrenaturais que desafiam a lógica e a razão, sendo estas as ferramentas primárias de seu engano. Ele terá a capacidade de trazer a chuva para terras áridas, fazendo a vegetação brotar abundantemente, e de controlar os tesouros da terra, oferecendo riqueza e prosperidade aos seus seguidores. Ele até mesmo realizará o que parecerão ser ressurreições, trazendo mortos de volta à vida, embora estes sejam, na verdade, demônios disfarçados. Seu poder será tão vasto que ele poderá viajar pelo mundo com uma velocidade espantosa, como uma nuvem impulsionada pelo vento, e seu chamado será ouvido em todas as direções. O engano do Dajjal será universal. Seu objetivo final é levar a humanidade a adorá-lo como Deus. Ele se apresentará como o Salvador da humanidade, o Messias prometido, e utilizará seus prodígios para convencer as massas de sua divindade. Aqueles que o seguirem serão recompensados com bens materiais e uma vida de aparente facilidade, enquanto aqueles que o rejeitarem enfrentarão privações e perseguição. Sua retórica será persuasiva, suas promessas sedutoras e sua capacidade de manipular a realidade será quase ilimitada, tornando-o o maior teste de fé que a humanidade já enfrentou. As profecias islâmicas também fornecem pistas sobre sua rota e o período de sua atuação. Ele surgirá do leste, com muitas narrativas apontando para a região de Khorasan, uma área histórica que abrange partes do atual Irã, Afeganistão e Ásia Central. Sua chegada será precedida por um período de grande seca e fome. Uma vez manifestado, seu reinado de engano durará 40 dias. No entanto, esses dias não serão comuns. O primeiro dia será como um ano em duração, o segundo como um mês, o terceiro como uma semana, e os restantes 37 dias serão como dias normais. Este período bizarro reflete a natureza extraordinária dos tempos finais e a intensidade da provação. Diante de um poder e engano tão avassaladores, a tradição islâmica oferece aos crentes ensinamentos claros sobre como buscar proteção. A recitação dos primeiros ou últimos 10 versículos da Sura Al-Kahf do Alcorão é recomendada como um escudo espiritual. Além disso, buscar refúgio em Deus e manter-se firme na fé, discernindo a verdade da falsidade, são as defesas mais poderosas. A ideia de discernir a verdade da falsidade, de não se deixar levar por aparências e promessas vazias, não é apenas uma lição para os tempos do Dajjal.
mas um desafio universal presente em todas as épocas. Em um mundo saturado de desinformação e ideologias enganosas, a narrativa do Dajjal serve como um alerta atemporal sobre a importância da vigilância intelectual e espiritual. Mas como esse reinado de engano chegará ao fim? É neste clímax de desespero e engano que a esperança surge de uma direção divinamente orquestrada. A descida do profeta Isa, Jesus no Islã. Este não é um evento menor, mas a peça central na derrota do Dajjal e o ponto de virada que restaurará a ordem divina na Terra. Isa, que não morreu, mas foi elevado aos céus por Alá, retornará para cumprir sua missão final, conforme profetizado. Ele não virá como um profeta trazendo uma nova lei, mas como um seguidor da lei do profeta Muhammad, para quebrar a cruz, matar o porco e abolir o jizya, estabelecendo a justiça e a paz. O confronto final entre o bem e o mal, entre a verdade e a falsidade personificada no Dajjal, ocorrerá em um local específico e carregado de simbolismo, perto de Lud, na Palestina. Este nome, hoje associado a uma cidade moderna, ressoa nas profecias como o palco onde a tirania do enganador será finalmente esmagada. Quando Isa descer, os crentes reconhecerão sua chegada, e sua presença por si só será suficiente para desmascarar o Dajjal. Os hadiths descrevem que o Dajjal começará a se desintegrar, a derreter como sal na água. Ao ver Isa, a aura de santidade e verdade do profeta Isa será insuportável para o impostor. O fim do enganador será rápido e decisivo. Isa o alcançará e o matará com uma lança, simbolizando a vitória da fé e da verdade sobre a ilusão e a mentira. A morte do Dajjal não é apenas o fim de uma figura, mas o ponto final de sua tirania de engano e manipulação. É a vitória do monoteísmo puro sobre a idolatria e a arrogância, um testemunho inegável de que, no final, a verdade sempre prevalece. Este momento é um alívio para a humanidade e um reestabelecimento da ordem divina na Terra, marcando o início de uma era de justiça e paz. As consequências pós-Dajjal são de profunda importância para a escatologia islâmica. Com o grande enganador derrotado, o mundo entrará em um período de paz e abundância sem precedentes. A terra produzirá seus frutos em profusão, a justiça prevalecerá, e a humanidade viverá em harmonia sob a liderança do profeta Isa. Este tempo de tranquilidade e retidão, embora não eterno, prepara o terreno para outros eventos escatológicos significativos, como a chegada de Gog e Magog, e, finalmente, a hora do juízo. É um vislumbre do paraíso restaurado na terra. Um período de grande bênção que segue a prova mais severa. A crença no Dajjal e em sua derrota por Isa molda profundamente a teologia islâmica, reforçando a importância da fé inabalável, da vigilância e do discernimento. Ela inculca nos muçulmanos a necessidade de se preparar espiritualmente, de buscar conhecimento e de se apegar aos ensinamentos divinos para não serem enganados. É uma narrativa que transcende a mera história, tornando-se um pilar ético e moral, um lembrete constante da batalha entre a verdade e a falsidade. Em tempos modernos, as interpretações do Dajjal variam. Alguns o veem literalmente, esperando um indivíduo físico com as características profetizadas. Outros o interpretam simbolicamente como uma representação das forças do mal, da desinformação, da tecnologia enganosa ou das ideologias que desviam a humanidade de Deus. Há quem o associe a movimentos políticos ou econômicos que prometem salvação material, mas levam à perdição espiritual. Independentemente da interpretação, a essência permanece. O Dajjal representa a maior provação para a fé, um teste de discernimento em um mundo cheio de distrações e falsas promessas. O legado da vigilância, do discernimento e da fé inabalável
É a mensagem mais duradoura que a narrativa do Dajjal transmite. Ela nos convida a olhar além das aparências, a questionar as narrativas dominantes e a fortalecer nossa conexão com o divino. Em um mundo onde a verdade é frequentemente obscurecida e a ilusão é vendida como realidade, a história do Dajjal é um poderoso alerta. Compreender narrativas apocalípticas como a do Dajjal não é apenas mergulhar em antigas profecias, mas sim compreender a cultura, a história e a espiritualidade de bilhões de pessoas. É reconhecer que a busca por significado e a luta contra o engano são universais. Encorajamos você a pesquisar mais, a questionar e a refletir sobre as forças do engano em suas próprias vidas e no mundo, pois a vigilância do coração e da mente é a maior defesa contra qualquer Dajjal, seja ele literal ou simbólico.